Como relacionar a literatura e o ensino de história no nosso cotidiano? Bem, há um comprometimento ético no ato de ensinar alguém. A cada lição, conteúdo abordado, metodologia escolhida para possibilitar a evolução do processo de ensino e aprendizagem que precisa ser desenvolvido pelos professores nos planejamentos escolares, levando em consideração as necessidades dos alunos existentes em cada turma do ambiente escolar. Ensinar história é um ato que, além de comprometimento ético, significa resistência. É possível compreender que a ação de resistir no ensino também está no ato de planejar adequadamente as aulas, pensando nas adaptações que precisam acontecer em todas as turmas por onde os educadores passam cotidianamente. É propor possibilidades de pensar e repensar as narrativas históricas a partir de variadas perspectivas e possibilidades de interpretações, visando a praxis, que, de acordo com Paulo Freire, é a ação e reflexão. Ao trabalhar com intencionalidade a partir do planejamento, objetivando explorar as reflexões dos alunos, é possível realizar um movimento de resistência ao instigar os estudantes para que também o façam, relacionando passado e presente em um movimento contínuo e importante. A proposta da utilização da literatura ficcional no cotidiano escolar, das aulas de história, tende a se mostrar interessante e um exemplo muito positivo de resistência, para que os alunos se tornem pensadores críticos, compreendam a necessidade e a importância do ato de pensar e tenham real vontade desta ação. O ensino de história precisa estar recheado de possibilidades didático-pedagógicas para que o máximo de potencialidades dos estudantes seja atingido em um movimento de construção intelectual contínuo, passando por fases que incluem interpretações de texto e do mundo. Para isso é interessante propor o ensino da história em um ritmo um tanto mais lento que o encontrado pelos indivíduos nas enxurradas de informações recebidas virtualmente todos os dias. O objetivo dessa proposta é acontecer um processo de digestão do conteúdo estudado, onde possa existir um real movimento entre o ler, pensar, entender, refletir, desnaturalizar, propor ideias, ações. Uma dessas possibilidades didático-pedagógicas, que justamente precisa dessa lentidão mencionada, é o uso da literatura ficcional no processo de desenvolvimento dos conteúdos e atividades, a fim de possibilitar uma análise do passado e o presente através de personagens fictícias, que podem ser inspiradas em figuras reais da história. É importante salientar que a literatura, mesmo sendo ficcional, possui contexto histórico específico, período pesquisado em que o autor ou autora ambienta as situações vividas pelas personagens, que pode ser usado para ilustrar os momentos da história que está sendo trabalhada na sala de aula. A literatura envolve o imaginário, a cultura, memória. Trata-se de uma representação da realidade e, como tal, tem poder sobre quem se deixa atingir por ela. Ser atingido pela literatura é ler, e mais que isso, pensar sobre o que leu. Refletir sobre como aquela história representa a sociedade e qual sociedade. A ponte entre a literatura e o ensino de história se mostra no fio da desnaturalização e desconstrução de narrativas, principalmente as supremacistas, machistas, preconceituosas, imperialistas, que é importante para que não aconteça o perigo da história única, que invalida a dignidade das pessoas. Na discussão histórica que acontece a partir dos textos literários, a construção da memória coletiva aparece de modo naturalizado. E é neste momento que a desnaturalização precisa acontecer, justamente pela reflexão orientada, pautada na democracia, que só prospera, segundo Bell Hooks, onde o aprendizado e o pensamento são valorizados, a liberdade de expressão e manifestação são incentivadas. Então, a literatura
pode ser usada como um meio de ação para atingir alguns objetivos que se mostram necessários no processo educacional, de modo que as diversas narrativas cabem em diversos olhares, a partir das vivências individuais e coletivas, a fim de que a educação possa alcançar um modo progressista, onde é imprescindível discutir não apenas o texto, mas a própria vida. Na proposta da utilização da ficção no ensino de história, a leitura não se dá de forma literal, mas interpretativa, devendo ser adaptada para cada idade, ano, série. Em que a escolha do canal visual, segundo Paulo Freire, pictórico, gráfico, visual, narrativo, enfim, depende não só da matéria a codificar, mas também dos indivíduos a quem se dirige. Permite que os estudantes sejam tocados pela narrativa e levados a imaginarem os cenários descritivos pelo autor. E isso não quer dizer que o componente imaginário possa substituir a veracidade da história. Haja visto que o professor ou professora de história tem compromisso com as evidências e com o método científico que envolve a construção da narrativa histórica. É possível compreender que este tipo de leitura, quando trabalhada com intencionalidade, organizada e tempo de digestão de preferência na coletividade, tende a ser atrativa, sensibilizadora, capaz de levar o leitor e o estudante à praxis, ou seja, à ação e reflexão, acontecendo a educação problematizadora e democrática, pois a leitura ficcional na aula de história não é feita para a memorização, mas para o conhecimento. Assim, a literatura ficcional pode ser uma grande aliada das aulas de história, ao permitir que os estudantes usem a imaginação para ambientar-se nos momentos históricos trabalhados, além de perceber variadas possibilidades de narrativas com personagens que fogem das grandes figuras históricas tradicionalmente trabalhadas na sala de aula, que são conduzidas pelos mesmos grupos dominantes do que é chamado de história maior, que é das grandes figuras, grandes personagens ligados à elite. Por isso, suas narrativas, algumas vezes inventadas ou aumentadas, ainda prevalecem. Mas os alunos se veem nesse movimento e, ao não se perceberem dentro dessa história estudada, a chance de considerarem a matéria desinteressante aumenta, pois não percebem sentido ao que estão aprendendo. Isso não quer dizer que não se pode aprender sobre as ditas grandes figuras, mas que outras tantas já foram negligenciadas pelas narrativas e são tão atrativas e importantes quanto. E a literatura ficcional é um caminho possível para que esse movimento aconteça, desde que haja, como já apontado, intencionalidade, adaptação e planejamento. Obrigada.